Como se livrar da idolatria. Miqueias 5. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo ele mistura aqui as profecias com aquele momento que os judeus estavam passando, e ao mesmo tempo joga para o futuro algumas partes aqui. Mas ele tem também uma lição boa para nós aqui em Miqueias 5. Talvez a gente possa ler Êxodo capítulo 20, quando Deus deu a lei para Israel. Tem um detalhe interessante ao dar a lei, que às vezes passa despercebido. Versículo 1 de Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui tem duas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus. Somente a Deus eles podiam adorar. Depois tem muitas passagens na Bíblia que diz que somente ao teu Deus adorarás, ou alguma coisa assim. E o outro lado da questão é: não adorarás a imagem de escultura, o que há em cima no céu, o que há debaixo da terra, e etc, etc, etc. Mas falta uma terceira coisa aqui que não fala. E qual é essa terceira coisa? O não adorar coisa nenhuma. Mas por que não tem aqui: não adorarás coisa nenhuma? Não viverás sem adoração, seja lá com o que for. Não serás ateu, por exemplo, né? Não tem essa terceira opção aqui. Por quê? Porque Deus sabe muito bem que o homem, quando não está adorando a Deus, ele está adorando outra coisa. Não existe a possibilidade do ser humano adorar outra coisa que não seja Deus e os ídolos, ou os ídolos. O não Deus não tem essa possibilidade para o homem, para o ser humano. E aí, quando nós vamos lendo a Bíblia, em todo lugar, nós vamos encontrar que ou o povo estava adorando a Deus, ou estava adorando ídolos. E esses ídolos podiam ser os mais diversos possíveis. Como aqui em Miqueias 5, nós vemos que ao prometer a restauração e também de toda a terra e o resgate do povo que está espalhado, de Israel, que estará espalhado por várias nações, misturado nas nações, ele fala no versículo 8, o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos. Aqui mais à frente, e ele fala de destruir os inimigos, no versículo 9. Aí no versículo 10, é a faxina. Deus faz uma faxina. E essa faxina é interessante porque ela aborda muitos aspectos da idolatria. A idolatria não é só um pedaço de pau, uma figura, uma imagem, alguma coisa que alguém se curva a essa imagem. A idolatria é tudo aquilo que é colocado ao invés de Deus. E quando no versículo 3, no versículo 2 de Miqueias 5, de ti me sairá o que será Senhor Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é Cristo, Deus e homem. Desde os dias da eternidade significa sem começo. Sem começo, sem fim. Porque a eternidade não tem tempo, ela é a ausência total de tempo, como nós conhecemos. Então esse é Cristo. Esse que é eterno é Cristo. E a adoração só pode ser àquele que é eterno. Qualquer coisa que não seja eterna não pode ser motivo ou objeto de adoração do homem. E aqui no versículo 9, 10 em diante,
ele faz a faxina, ele fala da faxina que vai ser feita. O que é essa faxina? Das coisas que não eram Deus. Porque, como não existe a possibilidade de Israel, dos judeus, a não adorarem alguma coisa, no vácuo de Deus entram outras coisas. E aí vem no versículo 10, sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. No Salmo 20, ele falava assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Porque no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei, ele proibiu os reis de terem cavalos, de multiplicarem cavalos. Por que isso? Porque era para eles confiarem no Senhor. O cavalo, na época, era o melhor transporte de guerra era o cavalo. Os cavalos e os carros. Eles eram excelentes, porque eles tinham velocidade. Um cavalo, ele se impõe na batalha. Um cavalo amedronta. Por isso que durante muito tempo a polícia militar usava cavalos, mesmo em cidades, para combater manifestações, porque uma pessoa na frente de um cavalo, ela fica pequena. Até quando os espanhóis chegaram na América Central, um dos grandes fatores deles conquistarem os astecas foi o fato de serem cavaleiros, porque os espanhóis desciam dos navios, montavam em cavalos, e de repente aqueles indígenas que nunca tinham visto um cavalo na vida, porque não havia cavalo na América, eles olhavam para aqueles homens altos, com 4 pernas, e ficavam impressionados. Que homens são esses, com 4 pernas, 2 cabeças? Eles achavam que o cavaleiro fazia parte do cavalo, e aquilo aterrorizava eles. Então, Deus vai destruir os carros e os cavalos deles, porque é onde eles colocam a sua confiança, a sua força na guerra. E aí o versículo 11, destruirei as cidades da tua terra. O que é a cidade? A cidade é o lugar de fixação. Quando os homens quiseram se rebelar contra Deus, o primeiro foi Caim, o primeiro arquiteto do mundo foi Caim, ele construiu uma cidade. E depois do dilúvio, quando os homens quiseram mais uma vez se rebelar contra a ordem de Deus, que deviam se espalhar por toda a terra, o que eles fazem? Eles constroem uma torre e uma cidade. Porque a cidade é uma forma de fixar o homem no mesmo lugar. Aqui fala das fortalezas também, que são coisas defensivas e protegem o homem. Eles não podiam ter, era Deus quem ia protegê-los. Feitiçarias, agoureiros, isso aqui nos fala de falsos profetas, nos fala de magia, nos fala da intromissão do ser humano no mundo espiritual. E Deus nunca permitiu ao homem entrar no mundo espiritual. Qualquer atividade espiritualista ou espírita é contrária às ordens de Deus. Porque no momento em que o homem adentra o mundo espiritual para invocar espíritos ou qualquer coisa, ele vai estar lidando com demônios, com anjos e demônios, que não é a vontade de Deus. E aí no versículo 13 fala das idolatrias visíveis, né, que são imagens de esculturas, estátuas, e não te inclinarás mais diante dessa hora. E aí a idolatria das coisas que crescem, que estão sempre se renovando, que são os bosques. Então, se nós pegarmos essa lista aqui, dá para aplicar em um monte de coisa na nossa vida, que nós pegamos como ídolos para colocar no lugar daquele que é o único que pode ser adorado, que é aquele que é antes dos tempos eternos. Qualquer coisa na nossa vida que não for antes dos tempos eternos, e a qual nós colocamos uma importância acima de tudo, pode ser família, pode ser estudo, pode ser dinheiro, pode ser namorada, pode ser o automóvel, qualquer coisa. Qualquer coisa que nós coloquemos como o motivo da nossa vida, não é Deus, não é eterno, não é antes dos tempos eternos. Aí é a idolatria. Porque não existe, mais uma vez, a possibilidade da não adoração. Ou adoramos a Deus, ou adoramos qualquer outra coisa que não seja eterna.
Quando hoje nós vemos pessoas com depressão, né? Existe muita gente com depressão, muito suicídio, é o mal do século. Talvez uma das principais causas disso é quando a pessoa perde aquilo que era em que ela se apoiava. Ou ela perde os seus cavalos, ou ela perde os seus carros, ou ela perde as suas cidades, ou ela perde as suas fortalezas, ou ela já não tem mais como acessar suas feitiçarias e os seus agoureiros, as suas esculturas, as suas estátuas. Ela então fica sem o chão. Sem o chão. E o ser humano, sem o que adorar, ele entra em colapso. Porque ele foi feito para ser adorador. Deus criou o homem para ser um adorador. Deus busca adoradores, mas que adorem espírito e verdade. Então, quando o homem não adora a Deus, ele está adorando outra coisa, porque ele foi fabricado com esse departamento no seu ser de ser um adorador. Não tem como ele se livrar disso. Ele sempre vai adorar alguma coisa. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.